Iniciamos o segundo bloco do programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dom Mauro. Estamos falando, claro, sobre o combate e a miséria à fome. Dom Mauro, sabe-se que o senhor foi um articulador da campanha, ou seja, do programa Fome Zero. Eu tenho acompanhado o posicionamento seu pela mídia nacional, seja pela televisão e pelos jornais, o senhor fazendo grandes críticas ao programa, principalmente no governo Lula. Por que o senhor fez essas críticas? Baseado em quê, Dom Mauro? Foi mais no começo, inclusive, porque o que foi implantado não foi aquele que foi estudado durante 8 anos. Nós tínhamos o Instituto da Cidadania de São Paulo. Eu ia mensalmente lá com outras pessoas para estudar os vários temas que seriam importantes serem conhecidos e trabalhados para se transformar em políticas públicas no governo Lula, num possível governo. E, na verdade, por força das alianças, o que acontece é que, se você não fizer um pacto antes da eleição, depois da eleição é difícil, né? Então, você tem uma composição política que você tem que atender. Então, a aliança devia dizer, olha, o acordo nosso, eu queria 50%, mas eu só vou conseguir 20% daquele que eu queria. Você vai conseguir 5%, ou 15%, ou 30%. Né? Então, a composição política obrigou os estrategistas do governo a reavaliar o que podiam fazer. Certo. Né? Então, obviamente, o que se implantou não correspondia àquilo que nós tínhamos trabalhado. Inclusive, vou dizer com tranquilidade, estava certo que eu seria o secretário nacional de Segurança Alimentar, embora eu quisesse mais continuar com o Conselho na época do Itamar. A minha candidata na época era Tânia Bacelar, uma economista, professora universitária de Recife, uma mulher extraordinária. Se nós tivéssemos feito uma parceria, o rumo seria outro. Mas não era sustentável, né? Eu tive uma conversa longa, tensa com Zé Dirceu e com Luiz Dulce nos primeiros 15 dias de governo, porque realmente houve ali alguns desencontros e falta de transparência e lealdade no processo. E o que faltou? O que era o projeto do Fome Zero e que faltou ser implementado? Porque, principalmente, ele trata de políticas compensatórias e não estruturais, né? E trata a questão da alimentação como uma questão de assistência social. O senhor colocou que foi no início do governo Lula, depois foi suprida essa situação? Não, mas eu desde a primeira hora eu procurei colaborar. Eu me lembro de ter ido ao chefe do gabinete do Lula e haver a primeira conferência, a primeira foi no tempo de Itamar, em Olinda. Nem constava da agenda do presidente a presença naquele evento. Veja como são as coisas. Eu disse, como é que pode? Eu falei, qual é a proposta do governo? Eu falei assim, meu irmão, nós podemos não gostar, mas o governo tem que apresentar uma proposta nessa área, né? Ele será aplaudido ou vaiado, mas tem que apresentar. Então, eu fui alertar que não estava nem na agenda do presidente esse evento. Que é o evento mais importante. Isso no início do mandato Lula. Tudo bem. E sempre mantive diálogo com o Patrus, com o Gilberto Carvalho, sempre fui lá. Eu acho que uma coisa é crítica, que é pichação e que barra caminho, ou crítica que testemunha, dá exemplo e propõe. Não, então, eu sempre levei propostas, né? Mas o que eu vejo, o Lula tem um grande mérito de ter colocado na agenda nacional e internacional com maestria essa questão, que é um direito humano básico, mas na cultura nossa não é visto como direito, nem na cabeça dele, nem dos políticos. Você vai em qualquer lugar, é a primeira dama, né? Ou o governo municipal, estadual, como um todo responde, ou nada acontece. É uma ação orgânica, transversal de governo, não é mais um ministério. A questão do Fome Zero, hoje, como é que o senhor vê hoje o programa Fome Zero em relação ao que começou? Nós corrigimos a rota, politicamente se corrigiu o rumo para atender o objetivo e a proposta? Eu diria que não. Muitas coisas foram feitas. Eu defendo Bolsa Família, acho que é um grande programa assistencial a um direito negado e lesado. É necessário.
eu faria de forma diferente. Assistencialismo, na minha visão, não sei na sua, seria algo temporário. O senhor vê assim? Assistencialismo é você perpetuar a pessoa no estado de indigência. Não, ela não é a manutenção dele no estado que se encontra. Agora, assistência social no Brasil tem uma lei orgânica de primeira qualidade e ela é fundamentada no direito. Então, todo direito ameaçado, lesado, negado, exige medida assistencial. Agora, com que método você... Que deveria ser temporária para retirar ela daquela condição. Exatamente. Né? Inclusive, colocaram certas condicionantes que lesam o próprio direito. Se a criança não for à escola, corta a... Espera aí. Se a criança vai à escola, não vai à escola, ela tem direito a comer. Qual é a medida? Não é tirando comida que você resolve problema de evasão escolar, né? Não é tirando comida que você resolve problema de bandidagem, né? Eu digo, bandido tem direito a comer. E eu até digo assim, meio chocante, eu quero vivo para que ele possa ser julgado e dada a oportunidade de ele se redimir. Não quero ele morto, eu quero ele lúcido, a perceber a bobagem que fez, né? Bom, então, é uma forma meio chocante de dizer que parece que você quer fritar o sujeito, né? Mas, então, o que eu senti, por exemplo, eu sinto agora um desespero de implantar no país um sistema de segurança alimentar, uma conferência, um pacto entre governadores, né? O nosso governador de Minas recebeu uma carta de uma ministra dizendo, o senhor está convidado a fazer um pacto, tem que ter lei, tem que ter planejamento, tem que ter plano, tem que ter isso. Orçamento. Nós temos tudo isso, nem sabe que tem, né? Nós estamos 4 anos na frente do nacional, né? Nós estamos na 5ª Conferência Mineira, agora vai para a 4ª. Bom, então, o que você está querendo fazer? O que não se fez não é culpa do Lula em 8 anos, é uma questão de cultura. Na cultura nossa, política e religiosa, é uma questão de caridade. O religioso está preocupado em se purificar dos seus pecados. Então ele acha que vai pagar pecado, né, ou se purificar, fazendo esmola e fazendo caridade. O Papa Bento XVI, que é um bom teólogo, escreveu a encíclica que saiu na mesma época, A Caridade, na verdade, o desenvolvimento integral da pessoa, ele diz assim, nunca diga que você está fazendo caridade quando aquilo que você faz é direito da pessoa, né? Então, mas na cultura nossa, você faz caridade, você quer pagar. Você não paga pecado algum dando comida. Não. Você revela que você passou por uma mudança. Você é uma pessoa semelhante a Deus que reparte o que você tem para o outro viver. Você não está pagando nada, você passou por uma mudança. Descobriu, né? Então, eu acho que essa, para os governantes, é uma questão assistencial para a maioria da população. E não é um direito. E a lei federal nova sobre alimentação escolar diz que é um direito. E nós tivemos a vitória no governo Lula de encaminhar e de conseguir na Constituição uma emenda constitucional entre os direitos sociais que explicita que a alimentação é um direito humano fundamental. Não, só que esqueceram da nutrição. Mas aí faz outra emenda. Um remendo. Dom Mauro, eu preciso chamar o intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí.